Irmãos e irmãs dessa Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia, eu estou muito feliz por conseguir enviar a todas as paróquias e a cada um e cada uma de vós os meus votos de abençoada Semana Santa, de Páscoa e tempo da Páscoa, capaz de transformar o ambiente meio negativo, bastante pesado, no qual estamos mergulhando com esta crise do coronavírus. Quero estar muito próximo de cada um e cada uma de vós. Sabemos, graças a Deus, que em toda crise existem aspectos que nos dominam, mas existe também uma saída para transformar toda a situação. São Paulo chama isso de vencer o mal pelo bem. É possível, meu irmão, minha irmã, te tirar de toda a situação má uma ocasião para nos tornarmos melhores. Não digo apenas melhores do que os demais, seria muito pouco. Nos tornarmos melhores do que o que seríamos sem esta crise. Mas isso depende de nós, somente de nós com Deus. E gostaria de reunir a minha mensagem em 4 símbolos muito simples. Uma lamparina, um coração meio doente, os remédios do nosso médico e o amigo que caminha conosco. Primeiro, a lamparina. Olhando para os países que entraram antes de nós nesta pandemia, dá para ver, e temos muitos testemunhos disso, dá para ver que inúmeras iniciativas de prevenção, de solidariedade, de acompanhamento das pessoas e famílias tornaram a vida daqueles países menos pesada, menos escura. Essas inúmeras iniciativas fizeram o amor de Cristo para todo ser humano mais próximo, mais sensível, mais luminoso. O segundo símbolo que eu trago é aquele coração meio doente, sabe? A todos e todas eu desejo que possam colocar os seus passos nas pegadas de Jesus quando ele enfrenta este mal bem pior do que o nosso vírus. Jesus enfrenta na sua paixão um vírus chamado maldade, chamado ódio, chamado pecado e finalmente morte. As pegadas de Jesus são realmente o caminho de superação das provações que nós, discípulos e discípulas, não escolhemos, mas recebemos. O terceiro símbolo que quero trazer é um símbolo do remédio. Porque as atitudes de Jesus que vamos contemplando e meditando ao longo destes dias santos não são apenas um exemplo, são também remédios para nós. Como assim? Em Jesus, o nosso médico, recebemos realmente o aditivo espiritual que nos falta e que só Deus possui para o nosso coração. Temos nas atitudes de Jesus não apenas exemplos, mas remédios que agem em nós quando são contemplados e meditados na fé, na intimidade com Jesus. A esse estou chegando ao meu quarto símbolo,
aqueles dois amigos que andam juntos rumo ao objetivo, na ressurreição de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, não recebemos somente uma boa notícia, Jesus está vivo, Ele continua sendo o nosso amigo, que não decepciona. Sim, isso é maravilhoso. Mas o que recebemos na ressurreição de Jesus é, sobretudo, a nossa própria ressurreição, que nos é oferecida. E esta começa já, no coração de cada um e cada uma que quer viver com Cristo, por Cristo e em Cristo. É isso que te desejo, meu irmão, minha irmã, ao longo desses dias santos, das festas da Páscoa, do tempo pascal e daqueles 50 dias que levam até Pentecostes. Viver com Cristo, por Ele e nele. Já sei que para muitos de nós esta experiência de semanas sem missa, em carne e osso, diria, é dolorosa. Sei também que para os padres é doído celebrar sem um povo que esteja com fome e sede daquele único essencial no coração de cada um de nós. É uma provação que nós passamos, mas é melhor assumir a situação e trabalhar a melhorá-la do que ficar de braços cruzados sem tentar nada. Neste sentido, eu agradeço de verdade as pessoas que se esforçam, não sem dificuldades, para espalhar as suas liturgias pelas nossas redes sociais, humildes, mas que tornam a palavra de Cristo celebrada nas casas e permitem a comunhão espiritual. Eu quero agradecer às nossas consagradas que criaram a rede de atendimento espiritual para pessoas isoladas. É tão importante e será cada semana mais importante nos 2 meses que vão chegar. Obrigado, irmãs consagradas. Agradeço também as paróquias que estão para lançar aquele mutirão Unidos contra o Vírus, que pretende confeccionar kits contendo 2 máscaras, 2 sabonetes e uma garrafa de água sanitária, kits destinados às famílias mais necessitadas das nossas cidades e vilas. Não podemos nos esquecer que a prevenção é fundamental. Ela não dá resposta a tudo, mas ela é fundamental. Através de tudo isso e muito mais, que vejo a Igreja apaixonada por Jesus Cristo, pelo seu reino, e ninguém nos roubará isso. A todos e a todas desejo de verdade, com a minha bênção, excelente tríduo pascal, uma festa da Páscoa cheia de alegria irradiante e 50 dias de um tempo pascal em que vamos experimentar o companheiro divino ao nosso lado. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma, as famílias e as comunidades, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição, rogai por nós, preservai-nos e tornai-nos mais e mais solidários. Amém.